Oxidação em beta dos ácidos gordos insaturados. O processo de oxidação em beta dos ácidos gordos insaturados é semelhante ao dos saturados, tendo apenas que terem atenção à posição da dupla ligação. Vamos ver que conforme a dupla ligação se encontre num carbono par ou num carbono ímpar, vamos ter processos ligeiramente diferentes. Assim, e assumindo como exemplo o ácido linoleico, que tem a vantagem de ter duas duplas ligações, um num carbono ímpar e outra num carbono par, vamos ver então o que vai acontecer. Como é óbvio, inicialmente vai sofrer a beta-oxidação normal, que vai remover acetil-CoA, portanto uma primeira, e remove um acetil. Reparem que a dupla ligação passou do carbono 9 para o 7 e do 12 para o 10, que os carbonos que saem são sempre os dois carbonos que estão ligados à função ácido. Um segundo ciclo, saindo um novo acetil, e por fim um terceiro ciclo, o que correspondeu, no fundo, aos tais três ciclos, com a formação de 3 acetil-CoAs, 3 FADH2 e 3 NADH, levando a uma obtenção de 30 ATPs por cada pelos acetil, mais 4,5 pelo FAD e mais 7,5 pelo NAD, correspondente a estes primeiros três ciclos. Reparar que a dupla ligação que estava no carbono 9 passou a estar no 7, 5 e agora está no carbono 3. E o próximo ciclo de beta-oxidação iria iniciar com a introdução de uma dupla ligação aqui no carbono 2. É impossível colocar aqui a dupla ligação, porque iria obrigar o carbono 3 a ter duas duplas ligações. E uma vez que já está ali uma dupla ligação no carbono 3, o que vai acontecer é a atuação não de uma desidrogénase, mas de uma isomerase. Ou seja, a dupla ligação que estava aqui no carbono 3 em cis vai passar para o carbono 2 em trans. Lembram-se, quando falei da beta-oxidação, que chamei a atenção que este enuil que se formava era um trans-enuil. E daí o termo isomerase delta 3, delta 2, trans-enuil-CoA. Ou seja, neste processo não houve a formação de FADH2. Em vez de atuar quando o carbono, a dupla ligação está num carbono ímpar, em vez de atuar a desidrogénase, atua uma isomerase. Depois segue o ciclo normal. Entrada de água, com formação do hidroxiacil, desidrogenação com formação de cetocil e quebra com formação do acetil, mais o ácido gordo com menos 2 carbonos. Ou seja, no ciclo anterior tínhamos formado 3 acetil, 3 FAD e 3 NAD. Agora, neste ciclo, 1 acetil e 1 NAD, uma vez que não houve a desidrogenação e não se formou um FAD. O que daria, neste momento, o total de 4 ciclos, com 4 acetil, 4 FAD, 4 NAD e 3 FADH2, uma vez que atuou não uma desidrogénase, mas uma isomerase, ou isomerase. Se repararmos agora, a outra dupla ligação, que inicialmente estava no carbono 12, passou a 10, 8, 6 e agora, a final deste processo, está aqui no carbono 4. O que vai acontecer é que agora, no caso do ácido gordo ou da dupla ligação do carbono par, é que há na mesma a possibilidade de pôr aqui a dupla ligação no carbono 2 e, portanto, atua normalmente a desidrogénase com formação de FAD. O passo seguinte seria a entrada de água, mas temos aqui duas ligações duplas, que ainda por cima estão conjugadas, e não é possível a hidrogénase, a introdução de água, a hidratase, atuar quando temos aqui as duas duplas. Portanto, era necessário termos apenas uma e, portanto, vai haver uma redução, a ação de uma redutase, que gasta NADPH e transforma
este dienol num enol. Portanto, em vez de termos duas duplas, passamos a uma. Isto ocorre por um processo relativamente simples. Vai haver, numa primeira fase, a quebra destas duas duplas ligações, a migração de cada um dos eletrões, como aqui está indicado, do carbono da dupla ligação entre o 2 e 3 e da dupla ligação entre 4 e 5, um eletrão de cada um migra para o espaço entre o carbono 3 e 4, estabelecendo-se aqui a dupla ligação, e este outro eletrão vai para o carbono 5 ou 2, podendo entrar agora os dois eletrões do NADPH e os dois prótons, formando-se assim aqui uma ligação com hidrogênio e apenas uma única dupla ligação. Ou seja, ocorreu aqui uma redução de um dienol para um enol, portanto a redução do 2,4-dienoil-CoA, e ocorreu o gasto de NADPH. Voltamos a ter agora uma situação semelhante ao que tínhamos quando tínhamos o ácido gordo com uma dupla no carbono ímpar, apesar que esta está em trans em vez de ser em cis, mas aquela mesma isomerase pode atuar, porque ela não é específica para a posição do carbono 3, é apenas específica para a posição 2. E, portanto, vai fazer a migração desta dupla, que está em 3, 4, para o carbono 2. Ou seja, neste processo atuou uma redutase com gasto de NADPH e uma isomerase, e agora já pode continuar o processo da entrada de água. Portanto, o que nós tivemos aqui é que houve na mesma a formação do FADH2, mas gastou-se um NADPH. E agora, como eu disse, já pode seguir o processo com, depois da redutase e da isomerase, com a entrada de água, forma-se o hidroxiacil, a redução, a oxidação, perdão, a formação de NADH, redução do NAD, forma-se o cetocil e depois, com a entrada da coenzima A pela tiólase, a quebra formando um acetil-CoA. Resumindo, há pouco nós tivemos 4 ciclos em que não se havia, o do carbono ímpar não tinha formado o FADH2, e agora, neste ciclo, em que a dupla ligação estava num carbono par, formou-se na mesma um acetil, formou-se um FADH2, formou-se um NADH, mas gastamos um NADPH. Dentro da mitocôndria, o NADPH é equivalente, em termos energéticos, a um NADH. E, portanto, podemos considerar que quando a dupla ligação está num carbono par, gastou-se o equivalente a 2,5 ATPs. E, portanto, acaba por anular o NADH que foi formado. Isto seria o resultado final até este ciclo. E agora seria só a questão de continuar a oxidação em beta dos restantes 8 carbonos. Portanto, um ciclo e liberta-se um acetil, mais outro ciclo e liberta-se outro acetil, e finalmente agora temos 4 carbonos, o tal último ciclo que gera 2 acetil. Portanto, tivemos um primeiro conjunto de 3 ciclos. Temos aqui um conjunto de 3 ciclos, perdão, em que, em vez de se formar 3 acetil, porque no final tínhamos 4 carbonos, formaram-se 4 acetil, 3 FADH2 e 3 NADHs, que, juntando aos ciclos anteriores, teremos, no caso do ácido linoleico, que tem 18 carbonos, portanto, equivalente ao estiárico, temos na mesma os 9 acetilcoenzimas que se formaram, correspondente aos 18 carbonos, 18 a dividir por 2 dá 9, só que em vez de se formarem 8 FADH2, houve um ciclo, que foi o do carbono ímpar, que não se formou FADH2, portanto menos um FADH2, formaram-se na mesma os 8 NADHs, mas gastou-se um NADPH, correspondente ao carbono par, a ação da redutase e depois da isomerase,
portanto, o balanço final será de 118 ATPs, que descontando os 2 da ativação dá 116. Se nós formos comparar com o que tínhamos do ácido estiárico, que tínhamos um total de 120, verificamos que há, neste caso, a formação de menos 4 ATPs. Se quisermos, 1,5 correspondente ao FADH2 do carbono, da dupla ligação do carbono ímpar, que não se formou, e 2,5 correspondente ao gasto de NADPH pela dupla ligação no carbono par. Espero ter ajudado a perceber a beta-oxidação dos ácidos gordos insaturados. Obrigado.